Olha, a grande expectativa na semana que vem, nós estamos perto de dias quentes em Brasília, à espera de um julgamento inédito no Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima quinta-feira, os 7 ministros da Corte vão definir o futuro político do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O caso em julgamento é sobre o uso de salões do Palácio da Alvorada para expor críticas às urnas eletrônicas para embaixadores antes das eleições. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Luiz Rolo. Como sempre, doutor, uma honra receber o senhor aqui mais uma vez na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago Berrache. A honra é toda minha, o convite. Cumprimento também a Adriana Ride, Diogo Schelp e todos os amigos da Jovem Pan. Bom, doutor, a grande discussão, eu faço uma pergunta técnica para o senhor, né? Porque a gente vive uma polarização e há uma divisão muito grande, críticas dos dois lados, mas eu pergunto tecnicamente, o ex-presidente da República infringiu a legislação, cometeu algum equívoco ao fazer uma explanação para os embaixadores falando sobre as urnas eletrônicas? De que forma o TSE, que para muita gente é uma corte também política, deve se posicionar? Então vamos lá, Thiago. São 3 acusações. Você mencionou uma, que é o uso, né, do Palácio da Alvorada para essas reuniões, mas tecnicamente a lei fala então de 2 abusos. Abuso do poder político, o poder da autoridade, que é usar o cargo de presidente da República para promover esses atos. A segunda acusação é o uso indevido dos meios de comunicação social, porque a reunião foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, que é uma TV pública, e depois essas imagens foram divulgadas nas redes sociais do Bolsonaro. E a terceira acusação, que é essa do uso do imóvel, do uso dos servidores públicos, do uso dos equipamentos, né? Então, tecnicamente, é isso que a lei fala, é o artigo 22 da LC 64. É isso que os ministros vão julgar. A defesa do Bolsonaro diz que ele fez isso enquanto era presidente da República, ele era chefe de Estado, portanto, ele podia convidar embaixadores, e foi quem quis ir, né? E que não houve pedido de voto, que não era campanha eleitoral. É isso que os 7 ministros vão ter que decidir, se houve, isso era um ato de campanha ou não. Agora, lendo o processo não é volumoso não, Thiago, são 300 páginas. Lendo o processo, o que existe lá, né, o relator falou isso quando trouxe a minuta, né, do golpe lá para o processo, que não foi esse ato isolado, houve uma série de atos antes, durante, a reunião foi no mês de julho e depois, e que todos esses atos tinham sim como objetivo a campanha eleitoral, influenciar o eleitor na campanha eleitoral. Então, se isso é verdade, se isso aconteceu, e existem elementos no processo que dizem que isso aconteceu, me parece que a tendência dos 7 ministros é considerar, então, o Bolsonaro inelegível. Porque agora a lei permite, ou a lei prevê a cassação do registro ou a cassação do diploma. Como ele não foi eleito, então o que sobra é a inelegibilidade por 8 anos, e é a partir da eleição, viu, Thiago? 2022 mais 8 dá 2030. Não é a partir do julgamento, é a partir da eleição. Doutor Rolo, agora a pergunta de Diogo Schelp. Doutor, bom dia. Existe precedente na justiça eleitoral brasileira para uma decisão desse tipo? Claro, para presidente não, mas, por exemplo, para candidatos a governador que era, né, que buscava a reeleição e que, de alguma forma, usou a estrutura do palácio, do governo, para fazer algum ato que pode ser entendido como de campanha e que, por conta disso, foi punido na justiça eleitoral? Bom dia, Diogo. Existem precedentes, sim, né? Principalmente em relação a prefeitos. O Brasil tem 5.500 e tantos municípios, então, em relação a prefeitos, a utilização de máquina pública, você tem centenas, se não milhares de decisões iguais. Então, não será a primeira vez que o TSE vai decidir se punir, se houver a punição, que houve o uso dos meios de comunicação social, que houve o uso de prédio público, imóvel público. A lei fala muito claro, utilizar imóveis públicos, a única exceção é para fazer convenção. Então, respondendo objetivamente, tem precedente sim. A única coisa que eu acho que o Bolsonaro tem razão, Diogo, é a utilização do tal do decreto, né? Eu acho que o decreto é depois, aconteceu depois, foi descoberto depois, e não tem relação, em princípio, direta com a reunião dos embaixadores que foi em julho. Ô, doutor Rolo, a defesa de Jair Bolsonaro ainda tem tempo, ainda pode tentar algum tipo de manobra para evitar a punição e até mesmo depois de, seja qual for a decisão do TSE, recorrer e obter sucesso de alguma forma?
Adriana, o processo eleitoral, todos os processos são sempre muito rápidos, né? Muito céleres. Então, todos os momentos da defesa falar já aconteceram, alegações finais, inclusive. O último ato foi a manifestação do Ministério Público por escrito, então agora vai para julgamento. No julgamento, o relator vai ler o relatório e depois o voto. O relatório, inclusive, já está no processo, o processo é público, qualquer um pode ver, mas vai dar o voto, o relator é o primeiro voto, depois fala a acusação, que é o PDT, e depois fala a defesa. Então, o último ato de defesa vai ser a sustentação oral, que a gente vai assistir. E aí depois tem o julgamento, são o relator mais 6 votos. E aí cabe recurso, sim. Cabe aquele recurso famoso que a gente falou aqui já várias vezes, que é embargos de declaração no próprio TSE. E, se for o caso, recurso extraordinário para o STF. Então, em princípio, o processo não termina com esse julgamento. É possível recurso, sim. Perfeito. Doutor, para explicar para a nossa audiência, eventualmente, se ele perdeu os direitos políticos, o que ele pode fazer a partir de aí? Porque em 2024 nós temos a eleição municipal, muito se fala da influência dele para escolher candidatos e até participar de comícios, enfim. O que ele pode, como uma pessoa normal, comum, sem os direitos políticos? Em princípio, Tiago, ele não poderia participar dessas reuniões, participar de convenções, de decisões partidárias, porque ele está sem direitos políticos. Mas aí, pela pergunta do Diogo, eu me lembro que já existem precedentes também, onde pessoas que não tinham direitos políticos participaram, por exemplo, de propaganda eleitoral gratuita, e o TSE não puniu, não entendeu que isso foi errado, né? Então, a lei diz que não pode fazer mais nada, do ponto de vista político, não tem mais vida partidária durante esses 8 anos, mas eu já vi acontecer pessoas participando e o TSE não aplicou punição. Schelp, mais uma pergunta? Eu gostaria de entender melhor, doutor, essa questão da utilização enfim, da estrutura pública, né, que é o objeto dessa ação, e a questão do mérito em si, do conteúdo daquilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava apresentando aos embaixadores. Quer dizer, o fato dele estar questionando o sistema eleitoral brasileiro, isso não está em discussão nessa ação, ou sim, ou de alguma forma isso interfere ou afeta, inclusive, o julgamento, né, que os ministros vão fazer. Diogo, o uso dos imóveis públicos e bens públicos, o que a lei pune, é justamente para permitir uma igualdade na disputa. Se um candidato majoritário, seja prefeito, governador, presidente, usa a estrutura pública que ele tem à disposição porque já exerce mandato, desequilibra o pleito, e é isso que a lei protege. A lei quer o equilíbrio na disputa. Então, o presidente não pode usar o prédio público para fazer campanha eleitoral, porque ele é o presidente e os outros candidatos não vão poder. Então, a estrutura de prédios e de bens públicos, né, servidores, equipamentos, não pode ser utilizada em campanha eleitoral. Outra parte da sua pergunta, isso está sendo discutido sim no processo, o conteúdo, né, da reunião. Por quê? Porque o relator está entendendo, e foi por isso que ele aceitou aquela minuta, né, de golpe no processo, o relator está entendendo que isso fez parte de um programa, de um projeto de reeleição, não é só a reunião. As críticas aconteceram antes, teve lá o 7 de setembro, ameaças ao STF, ameaças aos ministros do STF, ao próprio Alexandre de Moraes, então tudo isso já estava acontecendo, aconteceu na reunião, e é isso que vai ser julgado. Se aconteceu na reunião, o objetivo era eleitoral e continua acontecendo depois. Então tem que haver aquilo que a gente chama juridicamente de nexo de causalidade entre os atos que aconteceram antes, durante e depois da reunião e a campanha eleitoral. É isto que vai ser julgado. E, doutor Rolo, rapidamente para a gente encerrar, como deve ser na prática? É possível já saber o julgamento na próxima quinta-feira? São 7 ministros, deve ser um julgamento rápido, ele pode ser adiado ou até mesmo cancelado? O presidente Alexandre de Moraes reservou 3 sessões, né? Do dia 22, o início, e as sessões da outra semana, terça e quinta-feira.
Então, mas há uma expectativa que vai terminar o julgamento nessas 3 sessões. Que sim, os ventos que sopram de Brasília, Adriana, são que a maioria dos ministros vai decidir pela inelegibilidade, sim, portanto ele vai ser condenado. A incógnita é o voto do ministro Nunes Marques, né? E talvez até um pedido de vista, e por isso também já se fala que o Alexandre de Moraes pode antecipar o voto da Carmen Lúcia e o dele próprio, porque o ministro Nunes Marques é o 5º a votar. Então já haverá 4 votos, dá para ter uma tendência, e aí interromperia o julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes pode antecipar, perguntar, né, a antecipação da Carmen Lúcia e o próprio voto dele. Mas a expectativa é que haverá condenação sim, e o julgamento termina no máximo no dia 29. Doutor Alberto Luiz Sola, advogado, especialista em direito eleitoral, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bom fim de semana, doutor, um abraço. Eu que agradeço, Tiago. Bom fim de semana para todos os amigos da Jovem Pan.